Irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 114, Ação-Reação, capítulo 7º, Conversação Preciosa. Sâncio, o ministro Sâncio, continua. E nas regiões atormentadas, como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa. Dor regenerativa. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que a dor e o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então aqui, o ministro Sâncio continua dizendo: varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover. Até ali existiam os poderes competentes para promover a cobrança e a finalização. Até ali, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Ora, por isso que é complexo, porque engloba-se um todo, engloba-se o universo que não tem princípio por toda a eternidade. É a lei de causa e efeito, ação e reação, o qual, de acordo com o nível do indivíduo, ele encontra-se subjugado. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. As religiões na Terra, por esse motivo, as religiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores. Porquanto, nas primeiras, encontramos a crescente glorificação do universo, e nas segundas, a purgação e a regeneração indispensável à vida, para que a vida se acrisole e se eleve ao fulgor dos cimos. Então vejamos, é o único momento em que as religiões na Terra acertam, quando divulgam em cima o céu, embaixo o inferno. Fora isso, muitas ou praticamente todas as religiões têm deixado a desejar. Ante o intervalo espontâneo e reparando que
o ministro se propunha a manter contato conosco através da conversação, aduzi com interesse. Comove saber que, sendo a providência divina a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade, vigilante na direção e na aplicação dos bens universais. Efetivamente, não poderia ser de outro modo, ajuntou Sâncio, bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, olha só, que sabedoria do ministro Sâncio. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Apenas Deus. Olha só, efetivamente, não poderia ser de outro modo, ajuntou Sâncio bondoso. Em assunto da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, mas quando se fala em vida, entra-se no complexo da eternidade. Porque, na verdade, quando se fala em vida, existe essa desigualdade. Quando se fala em vida, existe uma desigualdade, existe uma paranoia, existe uma deturpação, porque quando se fala em vida, muitos pensam no hominal, se esquecendo ele de todos os reinos mineral, vegetal, animal. Mas existe aqueles que, ao ouvir alguém pronunciando a respeito da vida, ele procura a vida nas bactérias, nos fungos, nos vírus e por aí em diante. Dessa forma, o ser em processo de evolução não sabe que rumo toma de tão perdido que ele se encontra. Obviamente, levando ao conhecimento de muitos de que a lua que circunda a Terra é habitada por seres em processo de evolução, levando ao conhecimento do ser humano que a lua é habitada por
seres em processo de evolução como na Terra. Levando ao conhecimento do ser humano na Terra que na Lua o princípio inteligente habita a Lua também. Habita Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, enfim, levando ao conhecimento do ser humano de que não existe sequer 1 milímetro cúbico, 1 milímetro cúbico no universo por toda a eternidade, como sendo espaço vazio. Ele não consegue acreditar. Tudo é habitado por vida, em diferentes estágios, em diferentes estados evolutivos. Pois na Terra mesmo é preciso entender que existe uma sedimentação de seres em processo de evolução em diversos estágios. No núcleo da Terra existe um aglomerado de seres numa faixa evolutiva diferente daqueles que se encontram na parte externa do núcleo. Nos oceanos, nas entranhas dos oceanos, na Antártida, existem raças e mais raças, centenas de vezes mais evoluídas do que aquelas que ocupam os 25% de terra no planeta Terra. Mas a falta de cultura, de conhecimento, tamanha, que de certa forma leva o indivíduo a ignorar esses fatores causais, reais, porque isso são fatos, mas que infelizmente só conseguem acreditar depois que retornam à pátria espiritual e depois de muitos anos de estudos na espiritualidade. Lamentável dizer que esse assunto o indivíduo no corpo físico teria que descobrir estudando esses fatos enquanto no corpo físico se encontra. Estas não são matérias a aprender depois que retorna à pátria espiritual. São matérias cotidianas no dia a dia de todos aqueles que se encontram no corpo físico, uma vez reencarnadas na Terra. Mas, lamentavelmente, só acordam depois que retorna à pátria espiritual. E por acordar na pátria espiritual, recebem a informação dos mentores que deverá ele se preparar para o próximo retorno.
E ao questionar os mentores espirituais a respeito de quantos mais retornos ao corpo físico, os mentores espirituais lhes respondem quantas forem necessárias. Isso equivale a dizer até que o indivíduo aperfeiçoe. Até que ele aprenda a valorizar as matérias à sua disposição. Porque retornar à pátria espiritual, vindo na pátria espiritual aprender as matérias às quais aqui estamos descrevendo, isso é uma vergonha. Porque são matérias estas contidas nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos compiladas por Hippolyte Léon Densart-Rivail, contidas nas obras de André Luiz, de Léon Denis, de Gabriel Delan, Camille Flammarion, Joana de Ângeles, Hermílio Correia Miranda e muitos outros emissários de Jesus que estiveram na terra enquanto no corpo físico, trabalhando em prol do progresso ininterrupto da humanidade. Então é vergonhoso saber que o indivíduo só depois que retorna à pátria espiritual é que busca conhecer estas matérias. Seria o mesmo o estudante de medicina, que estuda medicina durante 6 anos, residência alguns anos, e ao desencarnar, que descobre que nem o estetoscópio pôde ele trazer com ele a pátria espiritual. Isso é lamentável. Ora, mas por que nem o estetoscópio traz com ele em seu retorno à pátria espiritual? Porque não soube viver a medicina. Procurou viver da medicina, enquanto no corpo físico procurou ele viver da e não na. Porque quem procura viver da, ele amontoa tesouros na terra. Aquele que procura viver na medicina, ele amontoa tesouros na pátria espiritual. Esse consegue trazer com ele à pátria espiritual o estetoscópio. Por isso que constantemente médicos são vistos chegando à pátria espiritual totalmente despido de diplomas, estetoscópios e conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, escapa alguns que chegam assessorados pelo conhecimento amealhado na medicina, através do amor, da benevolência e da indulgência. Não viveram da medicina, viveram na medicina. De vez em quando, vemos aqueles que chegam assessorados com os teus estetoscópios,
assessorados com os teus diplomas, mas ao mesmo tempo temos visto também aqueles despidos de tudo. E quando questionam algo, são aconselhados a sentar-se na última carteira, lá no início, voltando-se a estaca zero. Então, é onde encontra-se o processo de complexo. Anular ou reconstruir tudo que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza. Isso é muito importante. Os materialistas, ao ouvir esta questão, obviamente eles apedrejam Sanzio, porque os materialistas não aderem, não aceitam o que Sanzio acabou de dizer. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza, que consubstancia os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos. Em todos os nossos atos. Por isso que em comum acordo, onde encontra-se escrita as leis de Deus? Na consciência. Desde que já possuamos algum discernimento, o espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou noutros mundos, gasta, em verdade, o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação do conhecimento e, na virtude, patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência são de propriedade do Todo Misericordioso. Então me diga, o que de fato é nosso? O que de fato é nosso? A oportunidade. A oportunidade de hoje sermos melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. A oportunidade de usufruir, de nos melhorar, de nos amar, de respeitar, de contribuir, de trabalhar na seara do Mestre. Porque na realidade tudo é dele. Tudo é ele. Conforme já tivemos oportunidade de dizer em outros vídeos, ninguém aceita, mas eu repito, graças à misericórdia de Deus, cada qual encontra-se no corpo físico, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nem existir nós, na condição de humanidade, existiríamos. Pois é preciso dizer que todos nós, sem exceção, ou melhor, com exceção Jesus, todos nós, com exceção Jesus, somos filhos pródigos. Aqueles que, mesmo depois de denegrir ou tentar denegrir os desígnios
mesmo depois de tentar deturpar as leis do Criador, recebemos novamente a oportunidade, sob o amparo da justiça divina, sob o amparo das leis do Criador, onde existe disciplina, norma, regras, tudo. Pois se não existe disciplina, se não existe regras, isso é na terra. E mesmo assim na terra, em determinados departamentos, existem regras, disciplinas, normas, que às vezes não são valorizadas e cumpridas, mas que existe. Mas perante a misericórdia divina não existe esse fator que pode se ignorar. Porque ao ignorar os desígnios de Deus, o indivíduo ignora a si próprio. E ao ignorar os desígnios divinos, ignorando a si próprio, ele cai na malha fina da lei de causa e efeito, ação e reação. Não sei se você conseguiu compreender, mas até o próximo vídeo.